Coisa, e isto, deixa-me ver, irmão de apresentação. Bem, vocês conseguem ver então a tela? Está todo mundo a ver? Sim? Uhum. Então, neste computador eu tenho a tela, no outro eu consigo ver vocês todos, tá? Então vocês podem fazer sinal, podem levantar a mão, porque eu posso vê-los, para vocês realmente tirarem dúvidas. Agora, vamos lá. Gente, onde é que eu parei na semana passada? Vai Quem fala? começar o nível 5, né? Hum? Vai começar o nível 5. Uhum. Mas eu queria que fossem elas a ter falado dele. Aqui está cortando um pouco, mas como vocês vão receber esse material? Adri, pode pôr lá no grupo, tá? No segundo nível, o primeiro nível você sabe que é o físico, no segundo nível é o emocional, no terceiro nível vocês começam a expandir as vossas comunicações, a vossa consciência, no sentido de saber que já não somos somente o corpo e a emoção. No terceiro nível usamos então quem, gente? A razão, tá? É a mente concreta, é onde ficam parados, aprisionados, a maioria dos intelectuais, dos arquitetos, dos engenheiros, dos cientistas, alguns cientistas, porque ainda bem que nem todos ficam por aqui, porque senão realmente a gente não avançava. São aqueles que resolvem, são os acumuladores de informações, e são as pessoas que organizam os conceitos, isso é tudo terceiro nível, né? Vamos ver, realmente concreto só consegue trabalhar com o que já é conhecido. É isso que realmente é mesmo muito complicado, é a prisão. É uma prisão realmente de uma forma muito sutil, porque as pessoas só querem o conhecido, a mente, né, gente? A mente conhecida. E eles têm dificuldade de extrapolar para algo novo, desconhecido, um novo mundo, tá? Mas são aqueles cientistas, por exemplo, que já conseguem começar a entrar no quarto para o quinto nível, esses já começam então a trazer o que, gente? Inovações aqui para o nosso planeta. Esses do terceiro nível, eles não conseguem ter insights verdadeiramente originais, não conseguem perceber verdades que estão além da lógica, não conseguem acessar conhecimentos que não vêm através dos cinco sentidos e do raciocínio dedutivo e indutivo. Bom, aqui eles dão como exemplo quem são? São os advogados, da sua personalidade, justifica os seus desejos, racionaliza os comportamentos, criam argumentos brilhantes, né? São os intelectuais, pronto. Esse é o terceiro nível. O quarto nível, pronto. Temos então a mente inferior. Aqui é que começa a cair tudo que eu falei para vocês, tá? Vamos começar a desapegar de quem somos, dos títulos, das nossas crenças, da história pessoal, para poder fazer o que, gente? Para poder entrar num mundo desconhecido. E esse mundo desconhecido, a maioria das pessoas sente o abismo se aproximando e recua imediatamente. Por quê? É muito difícil nós tirarmos um ser humano da sua zona de conforto, daquilo que ele conhece, daquilo que ele sabe. Ah, se eu estou bem assim, por que que eu vou fazer algo diferente? E não faz, tá? É preciso ser muito ousado, né, para sair. E quem faz já é logo intitulado o maluco, o doido, pronto, aquilo que está fora das regras sociais. Pronto. Então, é aqui que os verdadeiros buscadores são separados dos curiosos. Por quê? Alguns preferem a segurança de uma identidade conhecida, mesmo que limitando o terror mesmo que limitado e se afasta do terror do desconhecido absoluto. Pronto. Então, o que que acontece? Os curiosos querem conhecimento espiritual. Mas para quê, gente? E esta é a verdade que pouca gente admite.
para colecionar informações, não para usar e aplicá-los na prática. Esta é a parte mais difícil de lidar com muitos dos terapeutas ou com muitos que se dizem gente que tem um desenvolvimento espiritual, tá? Esses são os verdadeiros buscadores que estão dispostos a morrer psicologicamente, e morrer psicologicamente não é uma metáfora. Quem quer realmente seguir para frente são os chamados os verdadeiros buscadores, tá? Então, quando o ser humano diz assim, não, eu quero seguir em frente, eu quero expandir a minha mente, eu quero realmente encontrar a minha verdadeira identidade. Então, é uma experiência real de ver tudo o que você pensava se desintegrar. E aqui os seus valores mudam radicalmente, tudo aquilo que você acreditava vai perder a sua importância, os relacionamentos que eram centrais na sua vida vai parecer superficiais, as ambições que te motivavam perdem todo sentido, e você passa por o que os místicos chamam de a noite escura da alma. Chegamos a ver até aqui, né? Se você atravessar esse abismo, chega ao nível da consciência. Começamos a enxergar o nível da consciência búdica, mas ainda não é no todo. E pouquíssimos chegam até aqui, que é o estado búdico da percepção pura. Então, o que que significa isso? O quinto nível de consciência é a mente superior. Então, vamos lá. Alguém tem ideia do que seja o quinto nível de consciência? Andréia, arrisca? Não? Ou prefere ouvir? Prefiro ouvir, até porque eu acho que eu estou no quarto. Eu acho. Me Ok, identifiquei com algumas características. ok, ok, vamos lá. Então, o estado de percepção pura, tá? Neste quinto nível, você não pensa sobre as coisas. Eu já tinha dado um pequeno exemplo na semana passada. Eu dei o exemplo da árvore, né, gente? Você conhece as coisas, você as conhece diretamente. Não há mais separação entre o observador e o observado, tá? Por exemplo, o observador sou eu, o observado é a árvore. Quando eu olho, eu tenho uma outra identificação relativamente com aquele objeto que eu estou observando, que é o observado. Então, não há mais o processo mental, que é aquilo que a Carolina estava a falar. Ah, eu preparo, eu faço tudo mentalmente, é o mental dela funcionar, pronto. Mas depois, na altura, ela começa a falar que fala totalmente diferente, porque ela conseguiu deixar a sua mente, neutralizar a mente, tá? E, e neste caso, vai haver uma mediação da percepção da realidade, a verdadeira realidade, que é difícil descrever isso para quem nunca experienciou. É muito difícil eu falar para vocês assim, gente, olha, isso aqui é um vaso dourado. Se eu nunca te mostrei o que é um dourado, você vai falar, o que que é isso? E como é que eu vou explicar o que é um vaso dourado? Eu tenho que falar, tá vendo o sol? Tá vendo o vaso? Então, imagina o sol no vaso a brilhar, por exemplo, né? Daí, a Andrea quer fazer uma pergunta. Sim, Andréia. É só para quando a gente está no estágio 4, por exemplo, no nível 4, mas sente algumas características do quinto, isso é possível também, né? Completamente, já vai ver por quê. Ah, Primeiro, tá. É porque você não isso, consegue analisar um estado se você não estiver num estado acima. Acho que já te respondeu isso, né? Percebeu? entendi. É isso, tá? Tá. E o que é mais chocante, que eu vou falar para vocês todas agora, esses 7 níveis de consciência, gente, está dentro de todos nós. E vocês vão falar, mas como assim? Está lá tudo. E é exatamente isso que eu vou realmente hoje clarificar a vossa mente para essas novas observações e fazer o vosso despertar. É por isso que é muito importante trazer isso
Naturalmente, gente, que essa matéria eu estou trazendo aqui é um resumo do resumo do resumo, tá? Mas para quem quiser realmente aprofundar mais, é só ler os livros da Blavatsky. O livro da filosofia dela, por exemplo, que é um livro assim, é um compêndio assim enorme, né? Tá ali, mas pronto. Mas como nós temos que ser muito seletivos agora, então eu estou trazendo realmente, pelo menos, uma ponte para nós podermos dar seguimento à próxima tarefa, que já está aqui bem definida pelos mentores para vocês, tá? Então, nesse quinto nível, você os conhece diretamente, não há separação entre observador e observado, não há mais processo mental, mediando a sua percepção da realidade. A mente já não entra aqui, ela já não é mais mediadora, tá? Você isola a mente, né? E é difícil descrever isso para quem nunca experienciou. Bem, imagina olhar para uma árvore, né? Você vê a árvore, a sua mente identifica o que é uma árvore, associa com memórias de outras árvores e outros exemplos, em todos os tipos de árvores que você já viu na sua vida, e talvez pense em alguma utilidade na árvore, e tudo isso acontece em fração de segundos, passa tudo rápido na sua mente, pronto. Você e a árvore são uma coisa só, no momento da percepção. Então, você identifica a árvore dentro de ti, não como observador externo, mas é como se você fosse a própria consciência da árvore, olhando para si mesma. Ou seja, neste momento você está sendo uno com o objeto que você está observando. Você sente a unicidade, você sente que ela faz parte de ti e a árvore sente que tu faz parte dela, porque há uma interação energética. Há aqui um movimento quântico entre tudo, ok? Então, é aqui que acontecem os verdadeiros milagres, as curas inexplicáveis. Percebe diretamente o padrão energético das situações. É aqui que vocês todas têm essa intuição, porque quando vocês deparam com um ser humano, vocês conseguem sentir já, ou no seu plexo solar, ou no seu chakra cardíaco, a empatia, ou o contrário, tá? Diga, Ana. Nair, também é neste estágio que também sentimos a conexão diferente com os animais, principalmente com os gatos. Sim, 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 sim. Gatos, É aqui cães. que, é aqui que começa também, hoje em dia, já há muitos medianeiros de comunicação telepática com os animais conversam, eles pedem, eles dizem o que estão sentindo. Então, e esses seres, principalmente na Inglaterra, eu já conheço uns três ou quatro, elas são realmente chamadas para atuarem juntamente com os veterinários, juntamente nos campos, nas fazendas. Os fazendeiros têm, por exemplo, uma cabra com uma atitude completamente maluca e ninguém sabe dizer por que que ela está assim. Então, essa psíquica é chamada nesse espaço e vai conversar com a cabra e a cabra realmente fala tudo aquilo que ela tem e sente e de que forma que ela pode ser curada, o que que ela está realmente ali precisando. Houve uma Nair, cena. Hã? a Nair lembra-se que de eu estar a dizer que eu tinha, em novembro, tinha que ir a Portugal e eu Não, estive na Feira dos Cavalos. em Golgã, né? Exato. Exato. E eu estava a andar pela feira, eh, Hum. e E um só cavalo que assim, reconheceu, certo? foi o reconhecimento dos cavalos, eles a reconhecerem e a chilrear. E foi aí que me apercebi que pronto, quando eu passava por eles, eles começavam a chilrear e, Exato, e a olharem-me diretamente nos olhos. E eu exato. depois, quando fixava também neles, não é? Quando parece que havia assim uma conexão e eu É, conseguia sentir o que eles estavam a sentir. exato. É a empatia energética Uhum. que existe entre todas as formas, entre todos os seres, ok? Isso é fabuloso, tá? E, gente, o cavalo é um dos animais mais poderosos que realiza a cura nos humanos. Se ela se aproximar de ti, fique imóvel,
porque ela vai ficar com o rosto bem próximo de ti e vai fazer o quê? Vai transmutar toda a sua carga energética negativa, ela transmuta tudo. E quando ela terminar, ela vai embora. É sinal de que conseguiu eh, eliminar toda a carga negativa que estava ali e que poderia eventualmente depois traduzir numa doença nas células, ou já é uma doença já, por exemplo, eu não sei onde é que está isso, não sei se a Adriana sabe, eu cheguei a postar a visita de um cavalo no hospital. Então ele entra no hospital, depois ele vai de quarto em quarto, de cama em cama, vai, faz o trabalhinho dele, ele até tem uma capa linda e tudo no cavalo, não sei se vocês conhecem isso. Mas ele faz isso até que ele realmente curou uma criança cancro, com um cancro terminal. Foi fantástico. Então, sabe, eu honro imenso o reino animal, todos os seres. Mas Hum, sabe, Nair, o meu sonho é levar essa terapia para Portugal. acho bem. Então, é o chamado da tua missão, Ana, ok? Pois, sim, É o só que chamado da pronto, tua missão, exatamente, é tá? uma missão assim, um tanto ou quanto poderosa, não é? Mas sim, já estive a ver, a estudar um bocadinho sobre isso e basta só o estarmos perto de um cavalo que o batimento do coração dele já, já cria aquele, eu nem sei explicar, mas é como se fosse uma ressonância, A a frequência da frequência, ressonância, só a exato. frequência do batimento do coração, mesmo que nós não o ouçamos, já reverbera em nós, uma Sim. alteração de frequência. Mas não é só isso que ela faz, ela opera mesmo a nível, a nível profundo mesmo, tá? Ela vai realmente realinhar. Olha, o que o cavalo faz no ser humano ou em outros animais é realinhar todos os chakras, tá? Ele realinha, tanto é que se vocês tirarem, por exemplo, uma fotografia, uma quiligrafia de todos os chakras, ou com o aurímetro medir antes e depois do atendimento do cavalo, vamos chamar assim, vocês vão notar uma diferença enorme no ser humano, enorme mesmo. Por que que muitos autistas, muitos hospitais estão levando essas crianças junto aos cavalos, realmente para poderem fazer o quê? A cura. E só tenho uma coisa a dizer para vocês, gente: a maioria dos autistas que estão nascendo, ou que nascem com tendências para e acaba piorando, tem tudo a ver com a alimentação que os pais estão dando aos filhos. As crianças não estão aguentando mais os produtos químicos industrializados, não aguentam, e isso altera o comportamento neurológico do ser humano, da criança, ou da própria mãe que passa gestacionalmente ao bebê, e o bebê nasce assim. Portanto, gente, por favor, vamos mesmo tomar consciência da importância de uma alimentação saudável. A sério. Isso é muito importante. Está tudo interligado, mas a ciência encobre tudo e não quer que ninguém saiba disto. E, portanto, aqui, gente, abrir consciência é abrir para todos os aspectos, tá? Ok? Eu acabei de receber agora aqui uma criança que falou assim: fala de mim, fala de mim. Por isso agora eu estou falando. Olha, Tiago, e chama-se Tiago. Tão querido, tão lindo. Tem 4 anos, pronto. Ai, gente, desculpa. Tem sido tudo muito forte para mim aqui, porque tá dando recadinho. Então, olha, é aqui que acontecem os verdadeiros milagres. Curas inexplicáveis. Desculpa, eu acabei de receber o abraço dele. Foi isso aí. É tanto amor, né? Ahn, percebe diretamente o padrão energético que está causando a doença e pode alterá-lo, ok? Jéssica, é isso que você faz no seu atendimento. Quando você está vendo, você realmente, os teus mentores vão te comunicar, né?
por que que aquela pessoa tem tal doença, qual é o comportamento energético, o que que deve fazer, como é que deve retirar, e a Jéssica tem orientado muita gente também nesses atendimentos. Carolina, atenção que você também vai chegar realmente a um ponto de uma, com outros tipos de prática, mas você vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? A Dulce também, eu posso falar aqui de vários terapeutas que estão nascendo aqui conosco neste grupo. Marta, ainda está aqui conosco, Marta. Ah, ah, mas fica aqui o registro. A Marta vai se especializar realmente num trabalho com os arcturianos, num equipamento fabuloso que ela ainda não conhece, e eles acabaram de me mostrar aqui agora. A Marta e a Neiva. Ok. Pronto, as pessoas que entram então aqui no quinto nível começam a ter visões proféticas, porque você está operando num outro nível, onde o tempo linear é apenas uma das possibilidades de percepções, tá? Agora, acontece o quê, gente? A telepatia real, porque não existe mais separação entre as mentes individuais. O funcionamento natural da consciência quando opera nesse nível. Então, Adi, aqui você quis duplicar tudo, né? Porque você pôs bolinhas e tracinho. Tadinha, olha, coitada, eu não posso queixar da Adriana porque eu dei o material quase em cima da hora para ela fazer isso tudo a correr. Você perde completamente a capacidade. Depois eu corrijo. Não, eu sei, a gente tem aqui algumas correções, porque eu também fiz algumas. Tenho correções minhas aqui, gramaticais e coisas, a gente vai corrigir tudo junto, tá? Bem, nesse nível você perde completamente a capacidade de viver uma vida comum, porque já não dá mais, gente. A gente já não consegue mais viver nesse tipo de sociedade, né? Já ultrapassada, tá? Já é obsoleta, né? Você vê através de todas as máscaras sociais, conversas normais se tornam quase impossíveis. Tanto é que eu já falei aqui para vocês, eu já não consigo entrar num salão, num cabeleireiro. Não, eu vou, acho que uma vez por ano. E quando muito. Porque você percebe as motivações inconscientes dessas pessoas. E às vezes eu tenho que ir mesmo, sabe por quê, gente? Porque eles me pedem, você tem que ir lá estar para elevar a frequência. Então, eu levo fones, fico fazendo os mantras, ouvindo as meditações, e lá estou eu, pronto. Semana que vem eu vou passar por isso. Eles mandaram fazer o pé num espaço que eu falei, pronto, eu ainda tenho que encontrar espaço, gente. Eles já me mostraram. Tá a ver, né? Como é que nós estamos ao serviço. Nem sei quem é a terapeuta que vai fazer, mas vamos ver, depois eu conto. Porque você percebe as motivações inconscientes, por isso você não gosta desses ambientes. É, e essas inconsciências você percebe em cada palavra que essas pessoas utilizam, tá? Sente a dor coletiva da humanidade como se fosse a sua, não consegue mais se distrair com o entretenimento superficial, tudo parece um vazio enorme comparado com a intensidade da percepção direta da realidade. Muita gente, eu tenho certeza que muitos de vocês já começam a sentir isto. Já começam a selecionar ambiente, já começam a selecionar pessoas com quem vocês vão estar, já começam, não fiquem tristes se realmente amigos, famílias, parentes, seja quem for, começar a distanciar-se de vocês achando que você é maluca, não sei o quê. Gente, agradece, dê graças a Deus, tá? Ok? Muitos que chegam aqui se tornam eremitas, não por escolha filosófica, não conseguem mais funcionar em sociedade normal. Então, alguns desenvolvem compaixão tão profundo que dedicam suas vidas inteiras ao serviço de aliviar o sofrimento de outras pessoas. Gente, acho que para mim o suprassumo de tudo foi eu ter visto um vídeo que eu coloquei no grupo dos materiais hoje, a falar sobre a Santa Gema de Galgano, da Igreja Católica. Quem não viu, vá ver ainda lá no grupo dos materiais e me responde se vocês têm essa capacidade. Você já viu, Lúcia? Está aí fazendo não com a cabeça? Mas esse é o nosso caminho, vamos ter que chegar até lá.
Quem é que já viu? Quem mais viu lá no grupo de materiais? Também, Ana? Também, Jadna? O que vocês acharam, Jadna? É forte, não é? Eu É vi, forte. e é aquela coisa, né, que a gente entende que deve, assim, se defender do prejuízo do outro. E muitas vezes esse prejuízo é pelo afastamento. Mas É. ela fala em realmente você rezar, né, pelo inimigo, né, e muito, né. Mas é muito mais que isso, né? Porque eu falo sempre, amado Deus, amado Jesus, realmente eu envio o meu amor a todos os meus inimigos. Isso eu falo diariamente, tá? Agora, uma coisa é falar, deixa, esquece de mim, mas deve ser tudo para o meu inimigo. Meu Uhum. Deus, é mesmo um amor incondicional ao extremo, mesmo, tá? Ok? Assim como a Madre Teresa de Calcutá também viveu a sua vida, na Terra em Prol, apesar de ela ter sido muito criticada de várias outras situações que não interessa, o que conta é a intenção com que ela fez isso, a forma como ela ajudou muitos doentes também. O São Francisco de Assis, por exemplo, que deixou a nobreza, o palácio, a riqueza e sai nu da casa dele para ir formar a sua igreja, né? O amor é a tudo e a todos, e principalmente também os animais, tá? Bom, algumas pessoas enlouquecem porque a intensidade da percepção é mais do que a estrutura humana consegue suportar. Por exemplo, se eu, com todo o conhecimento, não digo que eu sou melhor nem pior, não é isso, mas eu já tenho uma grande abertura consciencial, o meu corpo ainda está passando por esses choques brutais de adaptação à nova frequência. Imagine então quem não tem nada, está zero. Então, os neurônios, naturalmente, vocês já ouviram falar que nesses últimos 2, 3 anos há muita gente sendo internada nos hospícios, mas é essencialmente por causa disso. Apenas uma questão de adaptação às novas frequências, tá? Ok? Blavatsky mesmo passou por períodos de instabilidade extrema depois de certas iniciações que a forçaram a operar nesse nível antes de ser completamente preparada. Até ela, que recebeu essas informações dos átomos e foi adquirindo entendimento, mas ela realmente chegou a ficar mesmo com uma instabilidade emocional muito grande. Quando vocês veem pessoas, gente, com alta sensibilidade, com uma grande revolta dentro de si, contra tudo, contra o sistema, contra todos, pode ter certeza, eles estão passando por essa adaptação e não conseguem explicar. Não há ninguém que possa explicar para eles. Eles podem vir de uma família completamente cético, completamente ateu, completamente pronto, e está passando por isso para a sua evolução. O que que eles precisam, gente? É de terapeutas, psicoterapeutas, sessões, para aos poucos ir se entendendo o processo e aprendendo, tá? E aprendendo. Ana, quer falar alguma coisa? Queria só perguntar que será que esta situação de ter caído as escadas e da recuperação não estar a ser ao ritmo que eu desejava, será que é o meu corpo que não está a reagir à mudança de frequência? Eu não entendi a primeira frase, Ana. Derivado desde que eu caí, não é? Ah, E já foi em abril. E sim, vejo que a recuperação está a ser mais lenta do que aquilo que eu desejava. sim, E agora, estando aqui, por exemplo, na clínica, começo a ver sim. que agora que estou a treinar, estou a puxar pelo corpo e mesmo assim parece que ele se está a recusar a mexer-se. Isso Ana, tem a ver com isso, com a isso frequência? vai depender de caso a caso. No meu caso, por exemplo, 14 de julho do ano passado, foi quando aconteceu o acidente no meu pé esquerdo. Até hoje ele está hiper mega inflamado,
os tendões comprometidos, a musculatura toda. Ele está desenvolvendo um nível de secapa no meu sangue que está comprometendo o coração, o rim e o cérebro, ok? E, e os médicos, praticamente, a medicina normal, só me encaminharam para a fisioterapia. Pronto. Não é isto, não é isto. Então, o que que acontece? No meu caso, eu estou mesmo em situação de missão. Eu sou uma missionária da saúde. É curioso falar missionária da saúde, porque eu tenho que ficar doente para chegar aos médicos. E porque só assim eu consigo trabalhar com todas as. Então, gente, e nesses últimos 3 anos, eu estou passando por todas as especialidades médicas, que é assim, os meus filhos só falam assim, mãe, eu não percebo, eu nunca vi uma pessoa tão doente como a mãe. E eles entendem isso, não entendem. Então, e eu estou tentando explicar para eles que não, a minha função é sentir isso tudo para estar no médico adequado e ir fazendo o trabalho. E garanto, gente, eu estou fazendo e eles estão se abrindo, estão estudando, estão acompanhando e tem sido. O CRAI veio me dizer que realmente eu estou realmente conseguindo honrar a minha missão junto à área médica. E a farmácia, não é só a médica, tá? Ok? Sim, Ana, porque aqui o o seu objetivo é caso. sair da medicina tradicional, não é? Que a Sim, não, medicina no meu tradicional a caso, gente sabe que é sim. corrompida. Sim, eu estou usando os dois, né? Eu uso a tradicional, porque é para chegar a Uhum. eles, certo? Sim, E sim. depois eu uso a medicina biointegrativa, que é com o doutor Niraldo e também com o Celso. O Celso também está me assistindo a nível da minha saúde também agora. Então, mas pronto, tem ainda alguns médicos muito, muito resistentes comigo, nomeadamente a minha médica de família, que não devia de ser e é. E ela realmente é contra tudo isso e mais alguma coisa. Então, é assim, eu acho que a minha missão só vai terminar quando eu conseguir fazê-la perceber exatamente tudo isso com o tempo. E isso vai levar algum tempo ainda. Mas, Ana, no seu caso, é preciso realmente ver, teria que ver também o seu ciclo, porque eu não sei responder tudo assim de repente, percebe? Uhum. Pronto, tem que ter minhas... Não, a minha questão, a minha dúvida no que a Nair estava a dizer, então se poderia se dar a hipótese de o meu corpo não estar também a responder, porque ele realmente fica travado. Eu quero, imagina, Pois, mas temos que encontrar a origem dessa situação, Ana. E é isso que exatamente eu estou a falar. Hoje, nesse momento aqui agora, não uhum, sei te dar essa resposta correta. Eles só estão aqui dizendo que realmente também faz parte de uma missão. Ainda não sei exatamente qual é a tua missão, mas converse com as células, utilize realmente aquela informação que o Caio orienta, que nos diz. Ele ensina realmente a conversar com as células para que elas possam ficar curadas, tá? Tá bom, ok. Ana? Ok? Uhum, obrigada. Pronto. Só para resumir rapidamente. Vamos lá. Vamos entrar no sexto nível de consciência, que é a consciência intuitiva. O próprio nome já diz, não é? Então, é um nível que desafia a linguagem. Então, este é o nível cujo plano da intuição espiritual, da compaixão universal, da unidade. Ela é a consciência dos grandes sábios e dos bodhisattvas. A individualidade, ela se dissolve completamente. Chegar aqui neste nível, gente, é muito raro. O Atma, que é o espírito puro, além de qualquer forma de conceito, é o seu estágio aqui para este nível de consciência. Você não é mais você, mas sim a pura consciência. Observando através de um o quê? Ai, meu Deus, deve ser de um plano específico do universo. Não existe mais medo. Por que que não existe mais medo? Porque não existe mais um eu separado para ter medo. Não existe mais desejo, porque não existe mais um eu separado para desejar algo que eu não tenho. Então, aqui nesse nível, nós já não temos nem medo, nem desejos,
nada. Então, nós estamos nos desconstruindo daquela mente que tem medo de morrer e que só sente desejo de ter, tá? Por quê? Porque ele entrou dentro do sistema do consumismo, né? Então a mente fala assim: ah, eu já quero isso, hoje eu quero aquilo, ah, hoje eu quero comer não sei o quê, pronto, e acaba por comer de uma forma compulsiva. Bom, quem é que está nesse plano? Os mestres espirituais de todas as. Não, deixa eu explicar. Os mestres espirituais de todas as tradições, tá? Elas durante todos esses centenas e centenas de anos, eles vieram a desenvolver suas práticas próprias, tentando alcançar vislumbres desse estado. Gente, quando a gente ouve falar que um mestre trabalha anos ou séculos para tentar nesse vislumbre, o que que vocês vão pensar? E eu? Quando é que eu vou conseguir? Gente, a diferença é que eu volto a falar para vocês, nós estamos num período totalmente novo para o planeta Terra. Nós estamos vivendo uma frequência que eles nunca viveram. Nós estamos agora num plano que está se sutilizando. A densidade está perdendo a sua força. Antes, o véu de Maia, era tão denso, tudo aquilo que cobriu o planeta Terra, que esses mestres, para conseguir chegar a esses vislumbres que a Helena coloca aqui, era preciso muitas horas de elevar a sua força, a sua frequência, para conseguir rasgar o véu de Maia e conseguir realmente conectar-se com os mentores, tá? Então, os monges budistas meditavam em cavernas por anos, os iogues hindus realizavam austeridades extremas, os sufis dançavam até o êxtase da dissolução. Vocês conhecem sufi, né? Aqueles que têm o chapéu assim alto, branco, né? E que eles rodam em dança. Bom, os místicos cristãos em oração contemplativa profunda, todos o quê? Buscando esse momento de união absoluto. É o sentido de ser de uma pessoa separada, desaparece completamente. Então, essa história. E vocês já perceberam uma coisa? Vocês já perceberam o quanto nós somos. Vivemos um período tão especial, gente? Vocês já pararam para analisar? Vocês já. Que só as almas especiais é que podem vir neste período fazer esse trabalho? Eu quero que vocês tenham essa consciência. Mu- Gente, nós temos mais de 5 milhões de almas querendo voltar ao planeta Terra através da reencarnação. E sabe o que os mentores dizem? Você não. Não, porque o seu período já acabou. Você já teve aqui vários estágios. Você não fez nada daquilo que foi proposto. Você não elevou, não aprendeu, ficou preso no seu ego. Nós já não queremos mais ninguém assim aqui no planeta Terra. Por isso, sintam-se especiais. Agora, mais que isto, sintam-se merecedores desse propósito maior que os mentores esperam da nossa parte. Todos vocês, nem todos que vão ser terapeutas, mas vão ser quem, gente? Os discípulos da nova era. Vão trazer realmente a vibração para todos os seres à volta. Os advogados, os professores, os engenheiros, todos que estão aqui vão fazer a sua parte, elevando a consciência, elevando o padrão vibratório, para que possa realmente partilhar com todos à sua volta. Isso é fundamental, tá? Blavatsky mapeou a existência desse estado, mas como chegar lá de forma sistemática? Aí vocês estão pensando, porque ela também realmente, ela ensina, orienta, fala dos 7 níveis, mas depois ela vai dizer como chegar lá, tá? Então, ela vai apresentar para nós técnicas precisas, práticas específicas e estágios claramente definidos. Agora vamos ver quem é que vai fazer. Bom,
Isso daqui não era misticismo vago, era uma ciência da consciência. Ela alertou que esse estado não pode ser permanente, o estar naquele nível de consciência, tá? No sexto nível. Enquanto você está encarnado no corpo físico, você pode visitar esse sexto nível. Você pode visitar através da meditação, através de um vislumbre, através de mentores que de repente levam vocês para verem e terem a sensação de como é estar nesse estágio. Bom, pode ter experiências profundas, mas precisa voltar para o funcionamento normal, porque senão o corpo simplesmente morre. Não é só a mente, é o corpo. O corpo não aguenta quando a alma se eleva frequencialmente numa escala muito diferencial do corpo físico. Só que, atualmente, eu quero dizer para vocês o seguinte, que a diferença entre o frequencial do corpo físico com a alma, já essa, essa separatividade já não é tão grande assim como era na época da Helena Blavatsky, porque já foram 150 anos, tá, gente? Ok? De lá para cá, muita coisa já alterou para o bem do planeta Terra e para facilitar o nosso trabalho, ok? Bom, a estrutura biológica não foi desenhada para operar continuamente nesse nível de consciência, por enquanto, mas, então eu vou falar para vocês o seguinte: você sabe que na Índia existe mais de 2.000 yogis que já estão a viver 200, 300, 400, 500 anos? E muitos deles sem se alimentar, só vivendo prana, tornaram-se um respiratoriano. Por quê? Com tanta prática, conseguiram elevar a frequência corporal. Esses, esses indianos, esses bodhisattvas, já têm o corpo preparado e possivelmente já não vai passar por futuras reencarnações. Vai continuar vivendo sempre no mesmo corpo físico, porque o objetivo no futuro é acabar com as reencarnações, é vivermos no mesmo corpo eternamente. Enquanto quisermos permanecer naquele corpo físico, até que a gente queira honrar outros processos em outros planetas, em outros locais. Mas isso vai acontecer, tá? Assim como a procriação vai deixar de ser através da fase gestacional embrionária dentro do corpo da mulher e vai passar a ser apenas com o quê? O homem e a mulher na frente, como é feito nos retiros etéricos. Ambos, de mãos dadas, se unem energeticamente, vibracionalmente e imaginam realmente ali o filho do casal. E acontece. É lindo o processo, tá? Então, já a mulher não passa pela dor física, já não passa pelos mal-estares, nada disso, porque o bebê, gente, o bebê nasce do verdadeiro e do puro amor entre o casal, que ainda tem o corpo astral, porque isso é possível por ter ainda o corpo astral, e por estar realmente dentro, da dimensionalidade ainda próximo do planeta Terra. Você sabe que os retiros etéricos, o nosso lar, etc., todas essas casas ainda estão num espaço chamado umbralino, mas no terceiro nível, tá? Por exemplo, o espírito do Ricó, da Casa André Salles, ele já está no nível intermédio. Quando ele despertou a consciência, ele estava no umbral pesado, denso. Por quê? Porque ele aproveitou imenso a vida dele com mulheres, com todos os prazeres da vida que ele pôde ter lá em França, né? Aí ele teve que fazer imenso trabalho, trabalho, trabalho. Ele recebeu um poderoso Exu que o ajudou a elevar, a resgatar-se do umbral pesado para entrar no umbral médio, para depois ele seguir para o umbral intermediário, o terceiro nível, que é chamado, onde estão os retiros etéricos, tá? Eu não sei se vocês sabiam disso, mas essa é a informação. Bom, sétimo nível de consciência, o Atman.
Então, existe o sétimo mistério. Blavatsky apenas indicou, mas nunca explicou diretamente, e ela dizia que palavras humanas simplesmente não existem para descrevê-lo. Porque as nossas palavras, a nossa comunicação oral terráquea, ainda é muito, muito primitiva. Qual é a melhor e a mais certeira comunicação, gente? Qual é? Quem me fala? Vibracional? Telepatia. Comunicação do amor. Exatamente. Não, a Silvia disse tudo. É a telepatia. E a telepatia se faz com amor, Lúcia. Sim, exatamente, também. Entende? Então, essa telepatia, que é denominada a linguagem da quinta dimensão, ou quinta dimensional, não precisa de palavras, mas basta ser traduzida por sentimentos, tá? Ok? Posso acrescentar uma coisa relativamente à Pode, dificuldade Silvia. em falarmos de A telepatia? Silvia, tem que falar mais alto, tá? Tá muito baixinho. Está baixinho, Sim. assim. Hum, a nossa maior dificuldade que vai ser na telepatia, né? Porque quem conseguir, não é fácil na nossa condição em que estamos. Silvia, estamos te ouvindo tão mal, Silvinha. Mas eu não sei o que é que só se eu desliguei aqui. E agora? Não. Vocês conseguem ouvir a Silvia? Eu mal Sim, ouço. talvez seja o seu lado, Naí. Mas Vocês assim, estão ouvindo sim, bem? sim, estou ouvindo ela bem. Está normal, não é? Sim, sim. Eu Ah, até então, falo. Não, é porque é a nossa capacidade de aceitar a verdade. Isso é que é a grande dificuldade de nós. Isso é uma barreira grande, não é? Porque aquilo que pensamos, o outro aceder àquilo que verdadeiramente pensamos, o nós acedermos àquilo que o outro verdadeiramente pensa e sente. E isso é que, eu acho que isso é que é a maior das dificuldades, porque nós uhum. vivenciamos a vida segundo as máscaras de uma forma tão camuflada que, que é realmente, acho que é a grande muralha da China para nós conseguirmos ultrapassar. Mas eu acredito, eu já sonho com a telepatia já há muito tempo. eh, e pronto, é assim, na medida possível vou-me concentrar, mas para isso eu tenho que me limpar e tenho que me realmente aceder à essência o mais possível e ser com o outro aquilo, ser verdadeiramente connosco primeiro, porque sem sermos connosco, chegarmos a essa verdade nossa, a partir do momento em que acedemos a nós, o outro está disponível, é para quem quiser ler, por isso está tudo certo. Está tudo dito, Silvia. A tua filosofia hoje. Ok, obrigada. Então, seguindo. Ana. Ah, nesse estado, Naí, a sim, Ana. A Ana. Ana. Desculpa, estou chata. Mas respondendo ali um bocadinho à Sílvia, ahm, falar telepaticamente não é assim tão difícil como pensam. É elevar a frequência, manter a frequência no amor e depois a transmissão acontece, a frequência acontece e quando, por telepaticamente, nós não vamos adivinhar o que é que o outro está a pensar. Nós vamos é conseguir ler a frequência dele. Para mim, isso é que é a telepatia. É nós conseguirmos a decifrar telepaticamente o que é que a pessoa está a pensar ou o que é que a pessoa está a sentir. Ah, é isso. É com base, mas claro que temos que elevar a nossa frequência. Nem sempre é fácil, nem sempre acontece, mas se calhar até acontece mais vezes do que se pensa. Uhum. Ana, Mas é assim, eu, mas eu- não é uma questão da gente aceder ao pensamento do outro, é tu comunicares literalmente com o outro, por isso, ou tu fazes isso com alguém que está alinhado contigo ao nível da frequência,
Por isso não é eu só sentir, ou eu sentir a frequência do outro, ou eu aceder ao pensamento do outro, Olha, eu vou é aquela como complementar. comunicação. Sim, Silvia. Sim. Silviana, eu vou complementar para vocês todas o que que isso significa realmente. Eu tenho aqui um mentor que está me falar, é assim, a telepatia, que na verdade é acima do nível da telepatia. Por exemplo, dois seres humanos dizem assim, estão em conjunto e dizem assim, olha, pensamos exatamente a mesma coisa no mesmo momento. Então, o que que houve ali? Houve foi é, bem, ambos estavam dentro do mesmo campo, porque ambos estavam com a mesma frequência, e nesse campo estava sendo tratado este assunto. Então, esse tipo de pensamento e sentimento que essas duas criaturas experienciaram, outras tantas também experienciaram, vivenciaram no mesmo instante, porque é a massa crítica daquela frequência. Quando eu falo que não há palavras para comunicar e que a comunicação não fica completa, é quando eu tenho que utilizar o vocabulário, a linguagem terrena. Aí realmente é mesmo muito difícil de explicar. Por palavras, todos os sentimentos que envolvem aquele estado, naquele nível de consciência, porque é um êxtase maior. Não dá para falar que é um êxtase acima de um orgasmo, acima de qualquer outra coisa, porque não existem palavras para isso, tá? Agora, a telepatia realmente existe, porque é a intersecção dos campos vibracionais dos seres humanos, tá? Então, dentro dessa intersecção, existe, então, a comunicação do quê? Da, da, da forma pensamento. Então, existe uma interação chamada. Quando eu penso, eu gero uma matéria no éter. Quando o outro pensa, também gera matéria no éter. E então, quando estamos próximos, numa determinada distância, ou não, porque já é quântico. Eu, por exemplo, estou aqui em Portugal, minha irmã está no Japão. E muitas vezes, quando eu penso nela e ela em mim, nós já estamos tendo esta intersecção quântica, tá? Porque estamos dentro daquela vibração e eu sei quando ela vai me ligar ou quando ou ela está pensando em mim e que ela vai me ligar. Portanto, quanticamente não existe distância, ok? E essa interseção realmente existe dentro desse plano, tá? Quem é que queria falar agora? Alguém estava falando alguma coisa? Não, 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 mais ninguém. não? Não, eu que tossi sem querer, Nair, desculpe. Ah, não, Simone, não há problema. Mas olha, ficou mais claro agora para a Ana e para a Silvia também? Sim, sim. Sim, Para mim, é assim, para mim é fácil de sentir e de vivenciar isso. Para mim não me é fácil é explicar como é que isso acontece, Pois, não é? mas Porque a eu explicação é. eu já pensei, e eu às vezes até estava com o meu filho na mesma Ana, habitação. deixa eu interromper. Você viu o que você acabou de falar a frase? Não é fácil para mim exemplificar isso. Tá aí. É exatamente isso que ele quer dizer. Às vezes nós não temos É, palavras para aquilo que sentimos. sim, Palavras. não dá para descrever muito bem, não é? Exatamente. É isto. E é Porque, isso que a Blavatsky quis dizer aqui, tá? Ok? porque eu até, quando eu tive dois episódios com o meu filho, e na altura ainda estava longe do meu despertar espiritual. E eu, na altura, eu lembro-me, que foi assim, um episódio semelhante, perto um do outro, em que eu fiz uma pergunta, estava a pensar no meu pensamento, né? Estava a fazer o jantar e pensei, eu tenho que perguntar isto ao Rafa. E o Rafael, por acaso, até estava na mesa da cozinha, até estava a pintar, mas estava ali ao meu lado, simplesmente me dá a resposta verbal. Uhum. E eu fiquei do género, mas eu estava a pensar, não estava. Pois, E eu mas, sim, mas porquê as que me dás crianças. essa resposta? Não, mas as crianças têm um desenvolvimento espetacular.
e eles se conectam no nosso campo vibracional, tá? E ele penetrou interseccionalmente através do campo do corpo astral dele com o seu corpo astral, porque ali havia uma Uhum. proximidade, e houve realmente uma comunicação interna entre ambos, tá? E E depois também aconteceu, já aqui, depois do meu despertar, estarmos a falar, a ter conversas, e ele simplesmente terminava a minha frase. isso é normal E, também e com as vice-versa. crianças, exatamente. E havia essa. Sim, Por isso é que eu digo, comunicação, sim. sim. Ok, obrigada, Ana. Bom, então, nesse estado, e nesse nível de consciência, algumas pessoas chamam de mônada, outros de absoluto, outros de Brahman e outros de Deus. Então, é ser um estado onde somos Deus em ação, tá? Ou a mônada, o absoluto, ou Brahman. Mais tarde eu vou entrar, vou aprofundar um pouco mais sobre esta situação, principalmente da mônada e dos fractais, que ainda algumas pessoas trazem alguma dificuldade relacionada com esses dois temas. A gente vai tratar logo disso. Hum. Estar nesse nível de consciência é a fonte de tudo. É estar no oceano e todas as ondas de consciência emergem. Ele não é um lugar, não é um estado e nem é uma experiência. Nós estamos experimentando todas as experiências simultaneamente através de todos os pontos de consciência do universo. Bem, agora aqui deu um nó na, na cabeça, né? Aqui eu vou voltar àquilo que o Dr. Joy fala e que o Bashar fala. Recorde-se quando eu disse para vocês que a cada segundo nós estamos milhões de vezes por segundo indo e vindo em várias multidimensionalidades ao mesmo tempo, e estamos a cada segundo do dia, nós estamos evoluindo mediante a nossa permissão, a nossa autorização, e quando eu digo para o universo assim, eu permito, eu desejo manter a minha evolução constante, contínua e perpétua. Então, muita gente, às vezes, de vez em quando, sente uma pequenina tontura, mas não sabe por quê. Ou sente de repente, nossa, parece que eu estava dormindo aqui, uma questão de segundos. É, pronto, é o desligar a mente e deixar o espírito ir e vir, ir e vir, ir e vir, buscar novas informações. E isso acontece com todas as pessoas, todas, ok? Então, eu preciso que vocês estejam conscientes de que isso está sempre acontecendo, sempre, sempre, sempre. Então, isso para mim já está dentro de mim, essa situação em que eu digo assim, bom, o que eu estou experienciando nesse momento? E às vezes eu fecho os olhos, de repente eu vou embora. É incrível, é rápido, é instantâneo, tá? E então, eu me vejo escolhendo um cenário. Lembra da fita, daquela faixa de fotografias que o Dr. Joe Dispenza coloca no capítulo 1 e que o Bashar também fala, e nós estamos realmente dentro da linha do tempo não tempo? Então você vai, encontra realmente com todas as infinitas possibilidades que existem, está preparado para cada um de vocês, e vocês têm ali os diagramas todos, e você folheia como se fosse um catálogo enorme, e você pode escolher. Então, o que que eu quero fazer agora nesse instante? Ah, eu agora quero ir para o outro plano de não sei das coisas, eu tenho que fazer esse resgate. Vai, faz e volta. E leva gente. É milésimo mais milésimo do milésimo de segundos. O nosso corpo físico, a nossa mente, quando vocês conseguirem controlar a nossa mente, controlar, ou seja, matar a nossa mente mesmo, é matar, literalmente, tá? E nascer um novo, vocês vão começar a sentir coisas espetaculares. Eu garanto para vocês. Eu tenho vivido experiências que, tal como eu disse, a linguagem humana não consegue descrever. É difícil. É só sentir, é experienciar, ok? E eu anteontem, segunda-feira, eu também tive uma experiência que eu
Acredita, eu fiquei mais de meia hora no duche a dizer, meu Deus, eu não estou entendendo o que que aconteceu agora, não estou entendendo, eu queria entender. Fiquei sem resposta, mas eles disseram que vão me mostrar logo mais. Mas foi assim, foi uma daquelas viagens vapt-vupt. A minha neta Emma até diz assim, ô vó, você fez aquilo agora? Eu falei, aquilo o quê? Ela, o vapt-vupt. Sim, porque eu estava falando com a avó não estava me ouvindo. Ela já sabe, ela já chama de vapt-vupt. Então, às vezes ela diz assim, quando ela toma um banho rápido, ela diz, vó, eu fiz um banho vapt-vupt. É tão querida ela, mas é pronto. Estava a ver. Até uma criança entende isso melhor que os adultos. Ah, opa, mas eu me divido com as minhas netas, quatro. São todas especiais. Bom, e aqui está o que vai explodir a sua mente. Prepare-se. Você já está lá agora mesmo. Não é algo que não é possível alcançar. Você nunca saiu de tudo isto. E você nunca poderia sair, porque não existe lugar fora disto para ir. Vamos lá. Você só não percebe, sabe por quê? Porque está hipnotizado pelos níveis inferiores. Vocês só estão prestando atenção ao primeiro, segundo e terceiro nível. E o resto, vocês até esquecem que eles existem. Esse é o problema. Olha, o exemplo mais típico que eu posso dar para vocês é: eu fico grávida, ok. De repente, o que que começa a acontecer, gente? Eu começo a ver um monte de mulheres grávidas por aí, não é assim? Por quê? Eu estou prestando atenção a uma gravidez. Quando eu digo assim, ah, eu amo esse carro branco dessa marca, não sei o quê. De repente, o que que acontece? Só passa aquele tipo de carro à tua frente. Por quê? É a lei da atração. Atração não, é a lei da coerência. Não é atração, é coerência. Ok? Então, agora aqui, a mesma coisa eu vou falar para vocês. Pare de prestar atenção no primeiro, segundo, terceiro nível, comece a prestar atenção no quarto, quinto, sexto e sétimo. E atraia isto para vocês. É difícil? Não é para não? É só lembrar que ela existe, certo? Então, pare de estar hipnotizado nos níveis inferiores. Você está sempre só identificado com o corpo, com emoções, com pensamentos e com uma personalidade individual. Nós não somos individuais, gente. Eu sou vocês e vocês estão em mim. O sétimo nível não é algo que você alcança, é o que você sempre foi. E é o reconhecimento que sempre esteve aqui. Estão chocados? Então, dá o que pensar, né, Silvia? Bem, os 6 níveis anteriores são como uma camada de roupa cobrindo a sua verdadeira natureza. Ah, eu achei lindo esse exemplo, sabe? Então, a prática espiritual não é adicionar mais camada, pelo contrário, gente, é remover cada uma delas. Porque nós trazemos tanta camada, tanto peso, tanta mochila nas nossas costas, chega um ponto que a gente já não aguenta andar com tanto peso que a gente está trazendo em cima do nosso corpo, não é? Então, é remover cada uma até ficarmos num na sua essência primordial. E você não pode pular, atenção, não pode pular direto do primeiro, segundo, terceiro para o sétimo nível. Isso não existe, tá? Nem pode, porque vocês têm que realmente reeducar a mente e matar a mente. Vocês precisam atravessar cada degrau da escada conscientemente. Tem que fazer com consciência, não é inconscientemente. Então, cada nível tem as suas lições, tem os seus desafios, e as suas purificações são necessárias. Bom, então agora você entende por que que tentaram calar a Blavatsky.
Porque as suas obras foram queimadas, porque ela foi ridicularizada, perseguida, caluniada, porque, gente, este conhecimento destrói os sistemas de controle. E mais, sabe quando é que ela fez isso? Bom, se as pessoas descobrem, então, que podem evoluir, ascender pela escada da consciência sozinhos, sem intermediário, sem instituições, sem autoridades externas. Quem é que precisa de sacerdotes dizendo o que Deus quer? Ninguém precisa, nós somos Deus em ação. Quem é que precisa de governantes explorando medo e ignorância? Se nós temos, o medo e a ignorância não é o nosso caminho. Quem precisa de corporações e vendendo felicidades através de produtos, né? Então, o que a Helena estava tentando realmente fazer era exatamente libertar o ser humano de toda essa estrutura. E então, o mapa dos níveis de consciência é revolucionário demais, ainda mais quando foi feito há 150 anos atrás, né? Ela não é uma reforma, mas é uma revolução completa da consciência humana. E é isso que eu queria chegar a vocês. Não é uma coincidência ela ter fundado essa sociedade teosófica justamente quando estava acontecendo o quê, gente? A Revolução Industrial. Você sabe que a Revolução Industrial é o que deu cabo a tudo no planeta Terra, né? Toda a Revolução Industrial, dos automóveis, do consumismo, da moda, da alimentação, dos produtos químicos, da farmacêutica, tudo, tudo. Então, o materialismo científico estava consolidando o seu domínio sobre a mente ocidental e as religiões tradicionais estavam perdendo o poder, mas nada estava substituindo a função de guia espiritual que elas desempenhavam. Percebe? Então, a Helena Blavatsky trouxe tudo na hora certa, só que praticamente calaram-na, né? Ela estava tentando evitar que a humanidade caísse no materialismo absoluto, que nos levaria ao desastre e que estava plantando sementes de um conhecimento que poderia florescer nas gerações futuras. Só que, como o plano divino é tão perfeito, né? Então, você agora olha ao redor e vê quantas pessoas estão acordando. Nós somos essa equipe, certo? Quantas pessoas estão questionando narrativas oficiais? Eu mesmo vivi uma situação que poucas pessoas aqui sabem, do grupo, Silvia, Adriana e a Sandra, acho eu. Ah, e a Marta também. Agora, finalmente, um dos meus fractais veio para derrubar toda a máfia do entretenimento e dos laboratórios de pesquisa de rejuvenescimento na China, pela primeira vez na história, mesmo. Através de um ator que é o meu fractal, que nasceu em 88, que chama-se Yu Menglong, tá? Ah, quantas pessoas estão buscando algo além de consumir e morrer? E as sementes que ela plantou está germinando finalmente, finalmente. Isso daqui, gente, é notório aos olhos, não é? Todos vocês estão percebendo isso, que isso realmente agora está acontecendo. Então, como vocês sabem, em qual nível está preso agora mesmo? Vocês sabem dizer? Quais são? Vocês sabem dizer onde é que vocês estão presos? Se a maior parte da sua atenção está em necessidades básicas de sobrevivência, segurança material, prazeres físicos imediatos, e você está operando principalmente no primeiro nível. Então, aqui, eu fiz aqui um resumozinho daquilo que vocês para facilitar que vocês façam a detecção onde é que você está. O primeiro nível é isto. Então, no segundo nível, se você está preso no segundo nível, então, você está constantemente em montanha-russa emocional, os seus relacionamentos são dramáticos, você toma decisões baseadas em como está se sentindo no momento e você está preso no segundo nível. Pode comer compulsoriamente, briga no trânsito, não tem paciência, tá? Segundo nível.
No terceiro nível, se você vive na sua cabeça, se acredita que pode pensar e fazer o seu caminho para fora de qualquer problema, se valoriza o intelecto acima de tudo, falta o OK, tá, Adri? Se tem dificuldade de agir porque fica analisando demais, você está no terceiro nível. Então, o terceiro nível é aquele nível que eu te falei para vocês, que é dos engenheiros, arquitetos, dos intelectuais que querem ditar fórmulas mirabolantes, tá? No quarto nível, se você começou a ter experiência de sincronicidade constante, intuições profundas que chegam sem esforço nenhum. A maioria está assim, né? Se você sente conexão profunda com tudo que existe, mas ainda mantém senso claro de individualidade, você pode estar tocando o quarto nível, tá? No quinto ou sexto nível, se a sua percepção direta da realidade, sem filtros mentais, se tornou natural, se você experimenta estados de unicidade com frequência, se as habilidades que parecem sobrenaturais começarem a se manifestar espontaneamente, então você pode estar operando no quinto ou no sexto nível. E se você realmente alcançou vislumbres do sétimo, então você não está assistindo vídeos do YouTube. Vão parar de ficar pesquisando e procurando coisas para ver nos meios sociais, na televisão, etc. Provavelmente está numa caverna do Himalaia ou está se dedicando a sua vida inteira ao serviço desinteressado da humanidade. Pronto, não chegamos aqui ao extremo, mas de vez em quando nós temos vontade de desenvolver esse tipo de ações, né, gente? Ok? Pronto. Olha, uma coisa que eu comecei a reparar é que eu tenho realmente feito, principalmente porque vários mentores lá da Casa André Salles estão trabalhando comigo a nível não só da prosperidade, da abundância, de todos os setores da vida. E eu, como comecei realmente a sentir também uma elevação tão grande, eu saio na rua, gente, é incrível. Eu atraio pessoas que vêm falar comigo e diz assim, e não parece ser nenhuma pessoa que mora na rua, que mora. Não. Vem e começa logo a me abordar e falar, olha, eu não sei porquê, mas eu senti vontade de falar contigo. Passa isso na minha vida. O que que você pode, como é que você pode me ajudar? Gente, é impressionante. É mesmo. Sabe quando você começa a ter a consciência de que você se tornou um imã para ajudar o próximo, para ajudar a humanidade? Incrível. Bom, para quem que eu contei, acho que foi para Adriana, há 2 semanas atrás, eu passei no mercado e quando eu dou por mim no caixa a pagar, eu falei, ai meu Deus, os 2 sacos estão tão pesados para mim. Vai, ok, vocês vão me enviar um anjinho para me ajudar, certeza absoluta. E coloquei os sacos no carro e quando cheguei na minha rua, abri o porta-mala, estava tirando no chão os 2 sacos e eu falei assim, vai, onde é que está o anjinho? E eu estava fechando o porta-mala, aparece-me um senhor que trabalha nas obras, pela vestimenta era notório saber. A senhora precisa de ajuda? E eu nunca tinha visto o senhor, e com muito bom aspecto, ele parecia ser do país de leste, alto, claro, os olhos meio esverdeados, cabelo castanho. E eu falei, olha, então o senhor é o anjinho que eu estava à espera, que eu chamei, que eu pedi ajuda, porque eu não consigo levar esses 2 sacos para o segundo andar. Ele falou, não há problema, não há problema. E no caixa, olha só a coincidência, ó, o sincronismo, né? O caixa me diz assim, antes de fechar a conta, olha, você não quer comprar esse bombom que é para me dar pontos para mim para o Natal? Eu falei, mas esse bombom, ela falou assim, mas é só para me ajudar. Eu falei, sabe quando de repente senti vontade de comprar o pacote, que é o chocolate suíço? Bom, e quando eu cheguei,
E eu falei, e pronto. Então, eu, em gratidão, eu falei assim: olha, eu quero lhe oferecer uma coisa, não me leve a mal, mas eu sei que fez esse ai, meu Deus do céu, sem nenhuma intenção. Eu, do saco, eu tiro a caixa de bombom e ele me diz assim: olha, a minha filha estava pedindo esse chocolate. Tudo certo, né? Gente, é tudo certo. Se você ouve realmente a voz, está tudo certo. Foi incrível. Depois e ele falou: olha, se a senhora precisar depois de algum trabalho, não sei o quê, eu falei: ah, tudo bem, então, se quiser, me deixa o seu contato. E eu, naquela hora, não podia nem pegar o telemóvel nem nada. Ele falou: eu vou colocar na sua caixinha de correio. E colocou. Sim, senhor. Bom, a maioria de nós transita entre os três primeiros níveis, dependendo da situação. Bom, você acorda com fome, é o primeiro nível. Você recebe uma notícia que te deixa ansioso, é o segundo nível. Senta para trabalhar com um problema muito complicado intelectual, terceiro nível. Então, está a ver que nós estamos simultaneamente passando e vivenciando vários níveis ao mesmo tempo. Só que você tem que ter essa consciência. E agora, qual é o objetivo? Não é abandonar os níveis inferiores. Você não vai deixar de se preocupar com a sua sobrevivência do seu corpo físico, certo? É, é integrá-los sob a direção dos níveis superiores. Gente, olha essa frase. Integrar sob a direção dos níveis superiores. Você ainda precisa comer, mas já não é escravo da gula. Ainda sente emoções, mas não é dominado por elas. O intelecto que serve à intuição ao invés de tentar controlar tudo. Percebe a diferença? Quando vocês integram o nível superior, o nível inferior já não você já não se torna escravo dele, tá? Você faz, mas faz com que, gente? Com consciência. É diferente de você fazer no automatismo. Agora, aqui vocês têm que operar em consciência do porquê que eu estou fazendo isso. Bom, eu quero comer essa comida. Por que que você quer comer essa comida? Então, o plano superior diz assim, porque é mais saudável, porque tem mais nutrientes e como aquilo que realmente sente vontade de comer. Pronto, tá? Já não faz compulsoriamente. Bom, Blavatsky, então, trouxe-nos um método e aqui está a parte que você estava esperando. Então, é assim. Existe uma prática específica que força a consciência a se desidentificar do atual e subir para o próximo. Não é meditação comum, onde você sente esvaziamento. Não é visualização New Age onde você imagina uma luz branca. Não. É uma tecnologia mental precisa que ela aprendeu no Tibete e adaptou para as nossas mentes ocidentais. Então, essa técnica chama-se autoobservação sem julgamento. Parece simples, e é, mas é devastadoramente eficaz. Então, como é que ela funciona? Então, é assim: é prestar atenção em qual nível de consciência você está vivendo e operando a cada minuto, a cada segundo do dia. Sem julgar, sem tentar mudar, apenas observar. Observe-se. Você tem que se observar o tempo todo. Por que que você está fazendo isso? O que que você está fazendo? Qual foi a sua alteração de humor? A próxima eu já não vou fazer assim, já vou ser mais suave, vou. Então, não é julgamento, mas é começar a ter um empoderamento de todas as suas ações. Quando você está tendo reação instintiva, aí você vai anotar, eu estou no primeiro nível. Quando você está sendo levado por alguma emoção, segundo nível. Quando você está perdido em pensamentos, terceiro nível. O ato de observar já é de um nível superior. Se vocês conseguem observar isso, ou começar a treinar para conseguir fazer isto, então você vai passar a ser o observador consciente, tá? Você não pode observar o primeiro nível a partir do primeiro nível. É o que eu estava falando aqui para
para Carolina. Foi, eu já não sei, olha, foi para alguém que eu falei. Você não pode. Ah, foi para a Andréia. Você não pode observar pensamentos se está completamente identificado com os pensamentos. Não pode, tá? O observador sempre está um passo acima do observado. Então, cada vez que você pratica a observação genuína, sem julgamento, você está se posicionando no próximo nível da escada. Ai. Então, aqui está o desafio que faz a maioria das pessoas desistir. É porque você precisa fazer isto constantemente, não apenas 5 minutos da manhã durante a meditação, precisa fazer isso o dia inteiro, a semana após semana, mês após mês, anos. É um trabalho árduo, vigilância constante, mas fica muito fácil quando vocês começam a fazer e começam a treinar, tá? Passa a ser quase que um treino automático, porque vocês vão começar a dar um novo comando para a mente e a mente vai falar assim: então, você não vai ser o observador hoje? Vamos continuar observando. Então, está o quê, gente? Nascendo novamente. E o antigo está morrendo, tá? E todo o seu sistema vai resistir. Aí é que entra aqui o maior perigo, a resistência. Porque cada nível tem a sua própria inércia. Quando você está no primeiro, segundo, terceiro, vai passar para o quarto nível, bem, até você perceber o tempo que você está permanecendo naquele terceiro nível ou quarto nível, tem a sua inércia. O seu próprio desejo de continuar sendo o que é não querer sair da zona de conforto e querer fazer as coisas mais confortáveis e mais fáceis. Ah, isso dá muito trabalho, eu não vou fazer. Bem, porque o seu corpo não quer, ou o seu corpo não, a sua mente, né? A mente do corpo não quer, que você pare de se identificar com ele, porque ele tem medo de morrer. As suas emoções não querem que você pare de se identificar com elas. E porque elas perdem poder sobre você. E a sua mente não quer, certo? O que a mente não quer, gente? Hum? A Lúcia falou sem micro. A mente não quer que a gente pare de se identificar com ela. Ela não quer morrer, exatamente. Exatamente. Estás a ver? Que você pare de se identificar com ela é porque ela deixa de ser o quê? O seu Comandante. comandante. É o que eu falo sempre, tá? Cada nível vai criar resistências sutis, a cada nível, tá, gente? E não tão sutis, e para te manter exatamente onde você está. Gente, vamos contrariar tudo isso? Vamos fazer o nosso trabalho? Sim? Esta prática precisa ser acompanhada de purificação ética. Essa é uma parte muito importante. Não adianta tentar ascender a níveis de consciência enquanto você está mentindo, manipulando, machucando outros deliberadamente, porque essas ações te ancoram nos níveis inferiores. Não pode estar verdadeiramente no quarto nível ou além enquanto você está operando com desonestidade, crueldade ou egoísmo extremo. Isso é óbvio, né, gente? Nem é preciso realmente aqui falar muito disso. A consciência superior simplesmente não coexiste com essas vibrações mais densas, tá? A consciência superior, ela enfatiza o estudo, ela não quer um estudo superficial, ela quer mais profundo, ela mergulha profundamente nos ensinamentos das tradições de sabedoria da humanidade. Quando você começa a ascender, precisa de mapas para não se perder, precisa entender o que está experienciando, precisa de vocabulário para fazer sentido de estados de consciência que a linguagem comum não consegue descrever. Então, esses livros aqui, A Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, A Voz do Silêncio, são os livros que a Blavatsky escreveu, tá? São mapas para viajantes. Se vocês quiserem aprofundar mais, tem aqui a literatura. Quanto mais você ascende, mais você percebe que a separação é uma ilusão. Quando você machuca o outro, você está machucando a você mesmo. Gente,
Como é que você chama isso? Todo mundo sabe. Como é que chama isso? Então, A lei do retorno? Cleide, como é que chama a técnica que aborda sobre este assunto? Ho'oponopono. Ah, sim, sim. Sim, gente. Hã? Quando você ajuda o outro, você está ajudando a você mesmo, certo? Não como um conceito moral bonito, mas como percepção direta da realidade, não por obrigação, mas porque você genuinamente não vê diferença entre seu bem-estar e o bem-estar dos outros. Gente, quantas técnicas que nós estivemos a aprender esses anos todos para aplicar exatamente aqui e agora na elevação consciencial? Está tudo interligado, nada é separado. Nós somos o todo e todos somos um. Esses três pilares, que é a autoobservação, purificação ética, serviço compassivo, é o tripé que sustenta a ascensão da consciência. Autoobservação, purificação ética e serviço compassivo. Ela testou isso nela mesma, tá? Ensinou para muitos estudantes e os resultados foram inegáveis. As pessoas se transformavam radicalmente as suas vidas, não porque acreditavam em algo novo, mas porque estavam experienciando níveis de realidade que antes eram invisíveis para elas. E ela redescobriu algo que sempre existiu e sempre foi verdade sobre a natureza da consciência humana. Então, cada tradição mística tem a sua versão disto. Por exemplo, o budismo tem os seus mantras e suas realizações progressivas, que acaba chegando neste ponto, tá? O hinduísmo tem os seus 7 chakras e os estados do samadhi. O sufismo tem os seus estágios do caminho percorrido. O Kabbalah tem a sua árvore da vida com seus 10 sefirot. O cristianismo místico tem os seus estágios da oração contemplativa, todas apontando para a mesma realidade, apenas usando o quê? A linguagem e símbolos diferentes. Mas a unidade é uma só. As técnicas, podem haver variadas técnicas, mas o fim é uma só. Blavatsky sintetizou tudo isso num sistema coerente que fizesse sentido para algo moderno. É aqui que estamos mais de... Ai, Adri, aqui está bem cortadinho por causa da imagem. E o mapa que ela trouxe, relevando que nunca... Pronto, então é assim. O que a Blavatsky fez foi exatamente... Ela criou esse sistema que eu falei agora, de uma forma muito coerente, muito simplificado, adaptado para o nosso conceito ocidental, para que a gente não precisasse passar por todos esses estágios de todas aquelas religiões que eu citei lá atrás, mas que fizéssemos sem necessidade de nenhuma religião, mas apenas entrando num estado de observação, que ela então orienta de que forma temos que fazer isso, ok? Então, vivemos numa época de crise de consciência coletiva. O que está acontecendo neste momento que é visível, gente? Os sistemas antigos estão colapsando, as novas possibilidades estão emergindo, cada vez mais pessoas estão acordando para o fato de que algo está profundamente errado. Com a forma como estamos vivendo, cada vez mais pessoas estão tendo experiências espontâneas, estados expandidos de consciência e o véu está ficando mais fino, tá? A barreira entre os níveis está se tornando mais permeável. Acho que toda a gente sente isso, não sente, gente, a diferença do viver agora e do viver 30, 40 anos atrás, tá? Para quem tem mais de 50 anos. As sincronicidades estão aumentando, a intuição ficando muito mais forte, sonhos mais vívidos e significativos, sensação de que o tempo está acelerando, toda a gente percebe isso. Tudo isso são sinais de que a consciência coletiva está se preparando para dar um novo salto. E vocês são os pilares disto, tá? E você, assistindo isso agora, fazendo parte desse momento, não é por acaso. Então, o que você faz com essa informação? Você pode ignorar, voltar para a sua vida normal, fingir que não ouviu nada disso, está tudo bem.
Talvez, faltou um T aqui, tá, Adri? Talvez não seja seu momento ainda, sem julgamento, gente, tá? Ah, outra coisa, se vocês estão realmente explorando já tudo isso, desejando fazer evolução, e o marido, a companheira, os filhos não querem, gente, não os pode obrigar a ninguém. Você que tem que dar o seu exemplo, você que tem que passar por tudo isso, e quando você passar, vai ser notada. Aí as pessoas vão falar, mas o que é que você está fazendo? Como é que você conseguiu tudo isso? Aí é o momento certo para vocês ensinarem realmente as pessoas ao vosso lado, tá? Ok? Você pode começar hoje a praticar autoobservação, a prestar atenção em qual nível de consciência que você está operando, a questionar suas identificações automáticas, a considerar a possibilidade que você é muito mais do que pensava ser. E quando vocês começam a fazer isso, gente, vocês começam a se redescobrir e é fantástico quando você fala assim: nossa, eu já sabia tudo isso e não usava, não praticava, não sentia. Então, aqui nós estamos dando apenas o quê, gente? Um caminho para vocês, tá? A escada existe. Os 7 níveis são reais. A única questão é: você está pronto para começar a subir? Em qual desses 7 níveis você acha que você está preso nesse exato momento? E por que você sente que não consegue avançar? Então, eu posso dizer que aqui eu estou num happy end. Entenderam? Gostaram? É fácil? É difícil?